Dessa vez, vamos falar sobre um tema um pouco diferente, né? Vamos falar sobre indústria 4.0 e a gente vai ter que falar, para falar de indústria, falar um pouco também sobre economia e sobre tecnologia e tudo isso relacionado com oportunidades. Né? Oportunidades que vocês terão, terão, né? E algumas que não terão. Então tem boas e más notícias para a gente falar aqui hoje. Algumas boas notícias, a gente, como vocês imaginam, né, grande parte de vocês está fazendo cursos, né, relacionados à área de tecnologia. Algumas boas notícias são muito legais, muito empolgantes, principalmente quando a gente gosta, estuda e pretende trabalhar naquilo que você gosta. Mas nós estamos passando por um período de transformação muito rápida. E essa transformação vai trazer algumas incertezas. Existem várias pesquisas mostrando que, muito provavelmente, várias das profissões promissoras hoje, elas não vão existir daqui a 5, 10, 15 anos. Então, difícil da gente ter absoluta... Qualquer momento é difícil, né, da gente ter absoluta certeza sobre mercado de trabalho, sobre escolhas, sobre profissões, mas com certeza, num momento turbulento que nós estamos passando, que é um momento de mudança, de virada, muito rápida, isso fica mais, essa incerteza, né, ela fica mais incomodando a gente. Então, para falar de indústria 4.0, vamos falar sobre economia digital primeiro. Nós estamos hoje passando de um conceito de economia no sentido de negócios, de como é que o mundo funciona, como é que a roda gira, como é que a gente... o que produz dinheiro, o que faz com que o mundo funcione, o mundo profissional, né, o comércio, os serviços, a indústria. Nós estamos passando por uma mudança para uma economia digital. E para explicar o que é uma economia digital, eu vou explicar para vocês bem rápido o que é uma economia não digital, que é uma economia tradicional que nós tínhamos até algumas poucas décadas atrás. Bom, a economia analógica, que é aquela que não é digital, é uma economia baseada em átomos. É uma economia atômica. E átomos por quê? Porque se você pegar a indústria tradicional, o comércio tradicional, trabalha com produtos físicos, concretos, baseados, feitos de átomos. E isso durante muito tempo sustentou, fez o mundo funcionar, fez toda a economia funcionar, comprando e vendendo coisas, produzindo, fabricando coisas. Só que isso mudou, atômicas, porque intensiva em átomos, mudou para uma economia que hoje é intensiva em bits. O que mais gera dinheiro hoje na economia não são produtos físicos, são serviços, muitas vezes, nem produtos são, e são serviços baseados em bits, ao invés de átomos. Então, por isso que a gente chama de economia digital. Se a gente pegar, por exemplo, as maiores empresas, as empresas mais valiosas do mundo hoje, elas trabalham com conhecimento, são intensivas em informação, intensivas em conhecimento, e não são intensivas em maquinário, em matéria-prima, em coisas físicas, em átomos. As maiores, se você pegar as top 10 maiores empresas do mundo, trabalham com bens digitais. Vendem entretenimento, informação, aplicativos, músicas, filmes, livros, revistas, e tudo isso baseado em bits. Tudo isso é movimentado digitalmente, ao invés de ser colocado em caixinhas, embalado, produzido numa fábrica, embalado, parafusado, é transformado em bits e entregue para vocês, para mim, para todos nós, de forma digital, através da internet. Bom, o que são bits? É a menor unidade de medida de informação, para todo mundo que é da área, não nem todo mundo aqui, é da área de tecnologia, mas tecnologia de informação. Mas quem sabe muito bem, é a menor unidade de medida, assim como o átomo para a física, é uma unidade de medida, para nós, para o mundo físico, os bits são uma unidade de informação. Então, por que nós estamos vivendo essa transição de físico, de átomos, para bits? Nós estamos passando, nós já passamos a terceira revolução industrial, e foi nessa terceira revolução industrial, e que os bits e que as coisas digitais começaram a tomar essa importância que elas têm hoje, a importância econômica.
Até então, né, até a segunda revolução industrial, nós não tínhamos ainda esse mercado de coisas digitais, coisas baseadas em bits. Bom, qual foi a primeira revolução industrial? Foi a revolução da máquina a vapor. A máquina que mudou a indústria, né, que tirou a força animal, que tirou a força manual e colocou máquinas dentro das indústrias para produzir coisas utilizando uma outra fonte de energia que não era a força animal, força humana ou força animal. Então isso provocou a chamada primeira revolução industrial, que provocou, lógico, uma mudança econômica extraordinária. Produção em massa, produção de grande quantidade de coisas, né, acumulação por grandes empresas, grandes indústrias que até então não existiam, né, existiam pequenos artesãos que cada um fazia uma coisa, né, um produto diferente, de repente surgiram as grandes indústrias. A segunda revolução industrial veio com a eletricidade. Ainda no começo do século passado, a transição, né, das coisas movidas, né, a vapor, movidas a combustível fóssil, passam então a ser movidas pela eletricidade. Ela provoca uma enorme transformação também na economia, na produção, no jeito, né, da gente produzir, no jeito de a gente se transportar de um local para outro, no entretenimento, no conforto, na saúde. Tudo começa a ser impactado pela energia elétrica. Então, ela gera a segunda revolução industrial. E a terceira é a revolução do bit, que criou, a partir da invenção do computador, lá no meio do século passado, e depois da internet, né, e dos produtos digitais, dos produtos baseados em bits. Essa foi a terceira revolução industrial. Essa terceira, a gente está vivendo e sentindo os impactos dela, obviamente, né? Todos nós estamos, consumimos coisas digitalmente, né? Tudo isso é derivado também de, né, essas evoluções são cumulativas, né? A eletricidade permitiu que nós tivéssemos computadores, os computadores impulsionaram as redes, né, para conectar um computador com o outro. Depois as redes cresceram, viraram a internet, que conectou todos os computadores, e agora não é mais só computadores, nós temos tudo conectado à internet, né? E aí vem o conceito de IoT, a internet das coisas, ou Internet of Things. E aí esse volume de dados, de coisas digitais, ele cresce exponencialmente. Porque a partir do momento que eu não tenho só computadores conectados, mas eu tenho telefones, câmeras, sensores, sinal de trânsito, aspirador de pó, máquina para dar ração para o cachorro. Essas não conheciam, é uma maquininha que você consegue, lá no seu trabalho, você conecta lá, ou no celular, provavelmente no celular, você conecta com a maquininha que é lá na tua casa, e você faz totó, aí o totó ouve lá na tua casa, aí ele vai lá, tem uma câmera na maquininha, você vê se ele está bem, se ele está alegrinho, batendo o rabo, aí você aperta um botãozinho e dispensa uma quantidade de ração para o totó comer, né? Isso está conectado à internet. E as coisas mais absurdas do mundo, né? Uma bandeja de ovos conectada à internet, fica dentro da geladeira, e você está no supermercado e fala, sabe que tem um ovo em casa? Aí você entra no aplicativo e ele te mostra quantos ovos tem na bandejinha. Sabe aquela bandejinha de dúzia de ovos? Aí você olha lá, cada buraquinho tem um sensor e ele te mostra, ó, tem 3 ovos na bandejinha, tá na hora de comprar mais. Coisas assim utilíssimas, né? Agora imagina todas essas coisas e muitas outras que ainda vão estar conectadas à internet, todas elas gerando uma quantidade enorme de bits, de dados, que são trafegados, armazenados e processados, né, para gerar outras informações, que se transformam em análise de comportamento do consumidor, que se transformam numa série de insights, né, que a indústria, que o comércio, que os serviços vão ter a partir de dados, né, que são analisados sobre como é que as pessoas transitam pela cidade, câmeras que mostram movimento, né, das pessoas, onde elas vão, o que elas fazem. Então tudo isso está gerando uma outra revolução, não é só o IoT, mas uma quarta revolução industrial, que não é baseada especificamente em uma coisa, como a gente pode pegar lá como a eletricidade, como a impulsionadora da segunda revolução industrial, o vapor, né, é o elemento que impulsionou a primeira, o computador é aquele que impulsionou a terceira, e a quarta revolução industrial.
E é por isso que a gente, né, fala hoje de indústria 4.0, porque ela vem dessa quarta revolução industrial também. Ela não é impulsionada por um só elemento, mas pela convergência de diversas tecnologias que foram surgindo, complementando-se umas às outras, e que chegaram a esse ponto em que nós começamos a ficar preocupados, assim, porque essas tecnologias são muito poderosas e, se combinadas, mais poderosas ainda, e muitas vezes incompreensíveis. Elas nos assustam. Você para e começa a ver, mas isso aqui não era no filme, não era só no filme que acontecia, né? Um filme de ficção científica, está acontecendo aqui agora. Eu achei que... A gente vai ver alguns exemplos aqui, né? E por quê? Bom, essa convergência, ela traz alguns elementos que a gente pode chamar de sistemas, porque são componentes diversos que são integrados, né? Essa convergência de componentes, ela gera sistemas que são conjuntos de coisas que, quando são colocadas da maneira correta, elas podem trazer resultados muito importantes para a economia, para os negócios. Mas pode trazer um impacto negativo também. São sistemas físicos, digitais e biológicos. Então a convergência, ela mostra, por exemplo, ela nos mostra que não mais a gente vai ter algumas coisas baseadas em tecnologia digital, mas algumas coisas vão misturar o digital com o biológico. E como assim? É aí que eu falo, de vez em quando a gente se assusta e fala, isso não é uma coisa só de filme, está acontecendo agora. Tem uma série de intervenções biológicas, né? Tem até algumas que são muito recentes. Tem um professor inglês, chamado Kevin Warwick, lá nos anos 90 ele já implantava chip debaixo da pele para poder, contendo informações, né, que geravam informações para o prédio saber onde ele estava, o prédio se comunicava com ele. Isso de uma maneira simples, lá nos anos 90. Isso foi evoluindo e hoje já tem pesquisas ao ponto de criar implantes que realmente melhorem a sua capacidade. Né, tem hoje implantes que soltam determinadas substâncias, como por exemplo uma bomba interna de insulina. Tem pesquisas mostrando que seria possível aumentar a sua capacidade de memória, isso é pesquisa ainda, tá? Eletronicamente, né, você memorizar coisas não só no seu cérebro, mas com um cartão SD. Não é tão simples assim, né? São pesquisas ainda, mas são pesquisas que muitas vezes elas começam assim, a você rir, né, achando que isso é uma piada, né? Daqui a pouco é o que está acontecendo. Bom, como é que está acontecendo essa quarta revolução industrial? Ela não é definida por um conjunto de tecnologias emergentes em si mesmas, né? Não é só as tecnologias, mas a transição em direção a novos sistemas que foram construídos sobre a infraestrutura da revolução digital. Então, a revolução digital, quem criou esse termo, né, de quarta revolução digital foi o próprio Klaus Schwab, lá em 2016, e aí ele escreveu um livro falando sobre isso. E a ideia é essa: não é uma tecnologia ou uma invenção que gerou a quarta revolução industrial, mas a combinação de várias coisas baseadas principalmente na revolução digital, que é a terceira revolução. E por que é revolução? Por que usar a palavra revolução? Isso, na verdade, não seria uma evolução que é permanente? A gente está o tempo todo evoluindo, criando novas soluções, novas ferramentas, novas tecnologias. E isso não é um passo normal, chamado de evolução? O que caracteriza uma revolução nesse sentido? E o que caracterizou a primeira revolução industrial, a segunda ou a terceira? E que essa também é caracterizada por isso. Pela velocidade com que as coisas estão acontecendo, pelo alcance até onde isso vai e pelo impacto. A velocidade a gente sente perfeitamente quando você percebe a sua necessidade, às vezes não é bem necessidade, né? É mais vontade, mas a sua necessidade barra vontade de trocar de celular todo ano. Isso mostra a velocidade do avanço tecnológico. Vamos pensar em matéria de eletrodoméstico. O telefone celular é mais ou menos um eletrodoméstico do passado.
Você comprava um liquidificador na década de 70 com a ideia de que ele durasse 20 anos. Uma geladeira, uns 30, 40 anos. Na casa da minha avó tinha uma geladeira de 50 anos. E funcionava. Né? Televisão você comprava pensando em durar 10 anos. Hoje a televisão já está quase igual ao celular. Agora eu tenho uma que é Smart Plus Extra. Não é só Smart TV, é Super Smart. Com 36K. Essa não existe não, acho que o 8K é o máximo. Mas isso é um exemplo dessa velocidade com que a evolução acontece. Em matéria de tecnologia digital, a rapidez da evolução é muito maior do que outras evoluções que aconteceram, por exemplo, no ramo industrial, de eletrodomésticos, de móveis, né, da própria construção civil. Ela evoluiu muito mais lentamente do que a tecnologia digital de hoje. O alcance, por quê? Tudo isso, todo esse processo de evolução, ele não impacta um setor só, ele impacta todos os setores da economia. Quando a gente fala sobre, por exemplo, a utilização hoje de IoT, né, internet das coisas, inteligência artificial, machine learning, uma série de coisas, essas coisas estão afetando tudo. Eu vou ver também um pouco mais adiante. Por exemplo, hoje, outro dia, eu vi um artigo onde citava 50 ramos de atividade que podem ser afetados por blockchain, por exemplo. Eu não conseguia imaginar. Aí no artigo o cara vai descrevendo como que cada um desses 50 setores da economia podiam ser afetados ou melhorados, impactados positivamente com o uso da tecnologia blockchain. Impressionante, né? Como se pensou tão rápido, uma tecnologia tão recente, já se pensou em tantas aplicações diferentes para uma tecnologia tão recente. O impacto disso também, né? O impacto a gente sente. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui de transformações que aconteceram em questão de 10, 15 anos, um impacto enorme dessa revolução, ou dessa revolução industrial. Então, esses três elementos é que fazem com que essa mudança que nós estamos passando agora não é apenas uma evolução, e sim uma revolução. E onde que está acontecendo isso, essa revolução? Qualquer lugar do planeta. Não tem um lugar privilegiado que fala assim, essa revolução está acontecendo no Vale do Silício. Não, ela está acontecendo aqui em Varginha, está acontecendo em Cambuquira, na minha terra. Parece que se te falar que eu sou de Cambuquira, que tem a melhor água mineral do mundo. Tem alguém de Cambuquira aqui? Ninguém. Tem que ter pelo menos alguém para confirmar que é de história, senão eu vou ficar como mentiroso. Então, se tiver gente cachambolo no ali, vai falar que eu não tenho mentira, né? Mas é verdade. Então está acontecendo em todos os lugares, países, né? Em todas as cidades, todos os lugares, e com a mesma velocidade. Lógico que alguns estão na dianteira, né? Lógico, o Silício está adiante de nós aqui, mas os impactos das coisas, né? Lógico, os benefícios que estão sendo auferidos, né, com essas tecnologias, muitas vezes beneficiam alguns lugares mais do que outros. O que a gente tem que fazer é correr atrás para que isso não fique assim, para que esses benefícios sejam distribuídos entre todos e não fique só para um punhadinho de gente. Então a briga é essa, né? Tentar correr, né, atrás, concorrer para poder ser relevante dentro dessa revolução, porque no momento de transformação muito rápida também gera-se muitas oportunidades. E algumas oportunidades, as oportunidades elas são mais ou menos distribuídas de maneira igualitária, vamos dizer assim, nesse setor, porque lembra que eu falei que o mundo físico existem várias barreiras de entrada, né? No mundo digital, essas barreiras de entrada elas são diferentes, elas são menos barreiras para determinadas situações. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Até uma palestra que eu falo sobre isso. Para você montar uma fábrica de cimento, por exemplo, você precisa gastar pelo menos R$500 bilhão. Então, para você montar uma empresa física para fabricar cimento, você precisa de um investimento muito grande. Precisa de várias outras coisas. Você precisa ter fonte de calcário, de uma série de coisas que são caras. Assim, não é qualquer um que resolve, por Deus do céu, vou montar uma fábrica de cimento. Tanto que no Brasil tem menos de 50 fábricas de cimento no país inteiro. Já para você montar uma empresa dentro desse conceito, dessa nova revolução industrial, as barreiras são diferentes. Por quê?
Lembra que eu falei que entre as 10 principais, mais importantes, mais valiosas empresas do mundo, elas são intensivas em conhecimento? O conhecimento é uma barreira menos difícil da gente transpor do que a barreira do investimento enorme que se exige para uma empresa do ramo físico. Para você montar uma rede de supermercados, né, como Walmart, por exemplo, montar uma lojinha do Walmart cada lugar, você vai ter que fazer um investimento de bilhões. Para você montar um comércio eletrônico, nem tanto. Netshoes começou vendendo pelo Mercado Livre. Hoje vale bilhões de reais, mas começou vendendo produtos esportivos através do Mercado Livre. E era uma portinha antes de ser, né, antes de vender pela internet. O Netshoes foi uma lojinha, uma portinha só, que vendia e era dentro do estacionamento da faculdade, porque o lugar era mais barato. Depois eles montaram a venda pelo Mercado Livre, e aí uma hora tiveram que montar o site deles, né, e aí estourou e virou esse sucesso tremendo. Então, trabalhando, passaram do mundo físico para o mundo digital, e aí veio o sucesso estrondoso. Da mesma forma, a gente tem outros exemplos, né, de empresas que se transformaram, né, do nada. O WhatsApp é um exemplo. Vocês conhecem o WhatsApp? Alguém já ouviu falar aqui? Não, né? Olha, eu conto para vocês o que é. Qual a barreira de entrada para você montar um aplicativo como o WhatsApp? Conhecimento. Você sabe programar? Se você não sabe, você chama um amigo que sabe. Senta lá e cria um software. Calcula-se que para criar o WhatsApp tem sido gasto todo o desenvolvimento dele menos de $100 mil para você criar um aplicativo que tem aí alguns bilhões de usuários, né, que foi comprado pelo Facebook por alguns bilhões de dólares. E a barreira de entrada é muito baixa. É muito mais fácil montar um WhatsApp que uma fábrica de cimento. Então, essa revolução ela acontece em todos os lugares e é possível a gente participar dessa revolução. E ela gera, né, ela afeta todos os sistemas. Sistema econômico, sistema de educação, sistema de entretenimento, sistema de produção, sistema comercial, né? Ela afeta todos, o impacto, o alcance dela é muito grande. E aí eu vou citar alguns exemplos, né? Como eu disse para vocês, de como essa revolução está acontecendo. Um exemplo, o filme, que começou lá, a indústria do cinema, né? É uma indústria, que é dentro da indústria do entretenimento. Começou lá com a película, o filme tinha que ser filmado, depois revelado, né, as imagens, ter aquele carretel de filme. Então, para você ter um filme ser distribuído no país inteiro, você tinha que fazer, para cada cinema, uma cópia daquele filme, com vários carretéis enormes. Imagina o tempo que demorava para um filme chegar em todos os cinemas, ser exibido em todos os lugares, quanto custava você lançar um filme, por exemplo, em alcance mundial. Cada cinema recebeu um carretel de filme, né, caro, pesado, fazer toda a questão de logística, de transporte para ele chegar lá. Então isso é algo típico da segunda revolução industrial, lá, da eletricidade, né, que permitiu que o cinema surgisse, mas baseado em átomos. Sem os átomos não tinha nada digital, o digital não existia quando o cinema surgiu. A fita de videocassete também não tem nada digital, mas já melhorou bastante. Você podia levar para casa o filme, não precisava ir ao cinema, você conseguia assistir o filme na sua casa, mas era difícil, porque você chegava no locador para pegar o filme, lançamento, né? Chegava lá, vim ver, hoje, super lançamento, King Kong. O lançamento já largou tudo, vai ficar sem ver o King Kong. Aí leva o Rambo, você vê, pela 30ª vez. Era o comum, porque tudo isso baseado em átomos. Quantidade de fitas era a quantidade de pessoas que podiam assistir aquele filme. Então, a restrição também era grande. E veio a digitalização. O DVD substituiu a fita, mas que também acabava acontecendo a mesma coisa. Você chegava para alugar o DVD, se não tivesse aquela quantidade lá, né, suficiente, você não conseguia assistir o filme. Porque era digital, mas ainda era encaixotado, né? Uma caixinha de plástico, cada unidade você tinha que comprar, aquilo tinha que sair da fábrica, viajar, né, para um caminhão que ia levar para o atacadista levava para o varejo leva
né, para você comprar lá nas lojas americanas do DVD, ou então para você alugar na locadora. E aí veio o Blu-ray, que morreu, nasceu e morreu, né? Porque ninguém mais vai na locadora, né? Nem compra filme mais. Você baixa de algum lugar, né? No começo veio o torrent, as pessoas, lógico, acho que ninguém deve ter baixado filme na internet, nem série, mas tinha gente que baixava ilegalmente filmes na internet. Isso aí foi uma prática comum durante muito tempo. Aí vieram os sistemas de streaming, né, que praticamente mataram todo o resto. Lógico que isso ainda é gradual, ainda tem muitos lugares, ainda resta espaço para a indústria do DVD, do Blu-ray, mas a tendência daqui para frente é tudo se transformar em streaming. E aí é o digital dentro do conceito que a gente está falando da quarta revolução industrial, que não tem limite. Quantas pessoas podem assistir ao mesmo tempo um filme que é lançado hoje? Ele é lançado hoje às 8 horas da manhã, lá em Hollywood, né? E que horas eu posso assistir esse filme se ele for colocado disponível no streaming? Às 8 horas. Quantas pessoas podem assistir ao mesmo tempo? Todas as pessoas que quiserem assistir. Né? Não existe mais limitação, ou seja, transforma a forma como a gente consome as coisas. Isso mexe com a economia. O fato que a gente pode ver até bem claramente, né? A transformação que aconteceu, colocando o Netflix comparado com serviços de TV por assinatura, né? Sky, R$150 a mensalidade, Netflix, está hoje? R$16,90, R$19,90. Né? É um outro modelo que permite que você tenha mais comodidade. Eu acho que isso dependeu do avanço da banda larga, né? As pessoas acostumarem com a ideia, né, de utilizar a internet para ver filmes, né, séries e tal. Mas esse é um exemplo de indústria, de revolução, né, de impactos dessa revolução industrial, que vai mudando as regras do negócio, né, as regras do jogo. Vai matando determinadas coisas que foram inovação no momento e vão surgindo outras. Outro exemplo disso, o sistema financeiro mesmo, né, a forma de pagamento. As moedas têm alguns milhares de anos, né, que elas foram inventadas, depois vieram as notas. As notas são aí de uns 400, 500 anos atrás. Depois veio a maquininha de cartão de crédito no século passado, mas a maquininha ainda tinha toda uma questão de papel. Você botava o cartão de crédito naquela maquininha ali, aí tinha carbono no papel, você botava um papel em cima, passava crack, crack, e aí saía. Por isso que você já viu que o seu cartão de crédito tem os números em alto relevo, você passar a mão. Né? Isso não é à toa, não é só para ficar bonito, é porque precisava do alto relevo para quando você passasse na maquininha, aqueles números apertassem o papel com carbono e ficava escrito no papel o número do seu cartão de crédito, para você poder, o comerciante poder mandar aquele papelzinho para o banco olhar lá, olha o cliente tal, passou um valor tal, que estava escrito a caneta lá, na folhinha, você assinava o papel. Já foi assim um dia. E isso já foi uma grande transformação. Você não precisava mais carregar dinheiro. Depois veio a maquininha eletrônica. Tem vários tipos hoje em dia. Você não precisa nem colocar o cartão. Você chega o celular lá com o NFC perto da maquininha, usa uma pulseira que o banco te dá lá para fazer pagamento. E aí depois, o próprio caixa eletrônico também, que é do final do século passado, né, que facilita bastante a vida. O online banking, né, todos os bancos têm, né, não tem como não ter. Depois vem os aplicativos para você fazer a mesma coisa, e aí surgem, né, as inovações. Vem lá o Roxinho, né, o Nubank, com uma proposta diferente também, e que é uma empresa que surgiu há pouco tempo, já passou de $1 bilhão o valor do Nubank, e outras empresas maiores, por exemplo, o Banco Original, que foi criado com R$600 milhões de investimento, não conseguiu ter o mesmo número de clientes que o Nubank tem. O Nubank teve uma proposta diferente, mas aí é uma questão mais de modelo de negócio. E mudou tudo. E agora vem Bitcoin. E agora? Como é que funciona isso? Como é que a gente lida com isso? Uma moeda que não tem lastro, que muda todas as regras da economia, que transforma o jeito de pensar em dinheiro e que está dentro desse conceito de revolução, de mudança, de revolução econômica, de economia digital, onde está o dinheiro do Bitcoin? As
transações acontecem, mas não tem nenhuma garantia daquele dinheiro. Depois, isso não é uma palestra do Bitcoin, não dá para a gente ficar falando, explicando muito sobre, mas é um exemplo baseado em tecnologia que gera possibilidades até de você trabalhar com essa confiança, né, sobre o valor de uma moeda. É baseado em confiança, por isso que tem essas alterações. Tem dia que está 17 mil reais no Bitcoin, tem dia que está 3 mil. É uma aventura. Tem gente que sofre, tem gente que fica muito feliz, né, com essas variações, mas transformações que surgem a partir dessa mudança radical. Bom, quais são os propulsores, então, dessa mudança, já que não é um componente só? Quais são eles? São muitos, são vários. Veículos autônomos, por exemplo, são um exemplo dessa mudança. Você ter carros, ônibus, caminhões, você não precisa ter motorista. Isso muda diversas coisas. A gente pensa às vezes, eu vou entrar no carro e eu posso ir sem dirigir. Eu posso tomar uma cerveja, mandar o carro dirigir para mim, que eu não vou ter problema com o fora. Tá bom, parece ser só uma coisa simples assim. Mas imagine o quanto isso gera, primeiro, de mudança nos empregos. Porque não é só o carro, o veículo particular, né? Não é só o veículo de passeio. Imagine todos os ônibus do mundo fossem autônomos, todos os caminhões do mundo fossem autônomos. Quantas pessoas, né? Esse negócio, ele impactaria quanto no emprego? Imagine, por exemplo, já existem vários estudos, né, de que a redução de acidentes com veículos autônomos vai ser uma coisa fabulosa, porque até isso é uma opinião particular, eu acho que dentro de pouco tempo nós vamos ser proibidos de dirigir. Os humanos, porque vai chegar os números e dizer o seguinte: vocês são os idiotas, não podem pegar no volante, vocês matam um monte de gente. Tem um monte de veículo aí no autônomo que não mata ninguém. Então, poxa, chega, cancela todas as carteiras de motorista e agora só entra um carro autônomo. Bom, eu vejo, né, lógico, com bons olhos essa transformação, mas é uma transformação impactante. Robótica. E aí, né, associando, lembrando sempre, nós estamos falando de uma revolução que vai acontecer com a convergência. O que é um veículo autônomo? É um robô. Então a robótica associada ao veículo, aos carros, ela gera veículos autônomos. É um robô sobre 4 rodas, né? Sobre um caminhão, sobre várias rodas, né? Mas é um robô. E aí, a robótica, vou colocar alguns dados aqui. Bom, não está dando para ver pequenininho, mas previsão da Siemens, empresa de tecnologia, né, alemã, dizendo aqui, crescimento dos robôs autônomos, e aí robôs autônomos são vários tipos, né, previsto para os próximos anos, o crescimento de... Aqui não estou enxergando, vou tirar o óculos. Um crescimento de 31% até 2024. Isso em dinheiro que vai movimentar essa área de robôs autônomos. Tá? Hoje, está aqui o valor que movimenta 1,2 bilhão em 2014, 2019, 3,5 bilhões de dólares que movimenta a indústria de robôs autônomos. E a previsão de 2024, isso vai chegar a 13,9 bilhões, um crescimento de 31%. Isso é um crescimento muito grande de uma indústria que depende dessa convergência. Porque o robô autônomo, ele depende da robótica, ele depende de inteligência artificial, ele depende de sensores, de IoT, de uma série de coisas que a gente vai falar aqui. E aí eu vou passar um videozinho e falar assim: mas robô autônomo eu também sei, eu compro Arduino lá e monto um robôzinho autônomo que consegue desviar dos obstáculos. Tem gente aí que já deve ter até feito algum, né? Não sei se funcionou. Eu, quando fazia essas coisas, não funcionava muito da primeira vez. Por $115 eu compro R$500, né? Um robôzinho autônomo desse. Mas não é só isso, estamos falando de robô autônomo. Eu posso gastar R$500 e montar um robôzinho daquele lado. Mas se eu tiver 5 milhões de reais, dá para fazer coisa melhor. Isso aqui é um robô autônomo, capaz de desviar de obstáculos. Eu dou uma missão para ele, robô. Rex,
isca, vai lá, pega. Né? E isso, logicamente, se a gente pensar em matéria de indústria, de negócios, quanta coisa dá para fazer com robôs com essa capacidade de mobilidade. E aqui nós estamos falando de pesquisas, os produtos eles estão prontos, eles funcionam, eles existem. Não só esse, mas muitos outros, né, exemplos. Se eu tivesse seguindo esse robô, eu já tinha dado umas cacetadas em vários lugares aí. Ia chegar com o cotovelo todo arranhado e ele está melhor do que eu. Ele consegue, por exemplo, diferenciar uma escada de um obstáculo. Ele encontra uma escada e vê que ali é um caminho e não um obstáculo. E aí, imagina a quantidade de coisas, né? E aí a gente falou sobre carros autônomos, parece uma coisa já bem banal, que a gente vê toda hora notícia. Carro autônomo da Tesla, carro autônomo do Google, carro autônomo de não sei quem e tal. E aí a gente vê que a convergência, né, dessas tecnologias permite que a gente tenha coisas muito mais sofisticadas do que só veículos automotores, né, com carros, né, autônomos. Dá para a gente imaginar o impacto disso nos negócios, substituindo outras máquinas, substituindo pessoas. Bom, esse é só um exemplo. A Boston Dynamics, que é quem faz esses robôs, né, robôs como esse. Imagino que vocês já devem ter visto outros vídeos, né, tem outros muito mais impressionantes do que esse. Tecnologia como blockchain, que está por trás, né, do Bitcoin, né, e por trás de outras. Agora eu falei, um artigo fala de 52 setores de negócios que podem ser afetados, né, pelo blockchain. Então, o blockchain tem um potencial enorme, junto com outras coisas, então, com outras tecnologias. Impressão 3D. Né, impressão 3D também, da mesma forma, a gente pode montar né, como tem o carrinho que eu mostrei agora há pouco aqui, eu poderia... Não foi? Foi. Eu posso montar uma impressora 3D, também usando servomotor de um drive de CD antigo, né, usado. Esse kit aí custou $45. O Arduino sempre né? Um Arduino, 2 servomotores, eu monto uma impressora 3D. E isso é um exemplo de como é que a gente pode, a facilidade que a gente tem, porque lógico, quando a primeira vez que você ouviu falar em impressora 3D, a gente estava falando mais ou menos de uma indústria parecida com a Boston Dynamics, né, que fabrica aquele robô de $5 milhões lá. Agora, a gente já consegue pensar em fazer uma impressora 3D em casa, com o resto de outras coisas que você tem em casa. Então isso mostra a velocidade de evolução. A tecnologia vai se tornando cada vez mais popular. Hoje você faz aquele carrinho autônomo, né? Daqui a um tempo vai existir tecnologia suficiente para você fazer um cachorrinho amarelo, igual aquele lá, né? Por um preço mais acessível e fazendo as mesmas coisas sofisticadas que ele. Então, quando eu falo, né, de impressão 3D, a gente pensa nisso. Essas impressoras, hoje eu tenho a maioria das impressoras 3D você compra por R$1.000, às vezes R$1.000 e poucos, que é o preço que custava uma impressora jato de tinta agora, né, 10 anos atrás. Hoje você compra uma impressora 3D que dá para fazer um monte de coisa para você mostrar para todo mundo em casa. Olha que legal o que eu fiz aqui, né, esse bonequinho de plástico, esse mestre Yoda, né? Porque mais ou menos é isso que as pessoas usam impressora 3D hoje, impressionar os outros, né? Em casa, né? Nas indústrias, nas empresas não. Agora imagina impressora 3D construindo a primeira base no solo de Marte. Ao invés de você levar as peças, né, para construir, ao invés de você levar uma base, né, para morar lá em Marte, você leva uma impressora 3D que utiliza a própria matéria-prima, que é o solo, né, que já foi estudado, né, o solo de determinadas regiões de Marte, e é possível construir usando a matéria-prima que já existe lá. Então você não precisa levar a sua base para morar em Marte. Você leva uma impressora 3D e imprime a sua base, imprime a sua casa em Marte. Isso ainda é um projeto, lógico. Essa impressora não está ainda lá, né? Mas
já foi provado a viabilidade de se fazer isso. Ao invés de você ter que fazer centenas de viagens levando peças e partes, você faz algumas poucas viagens levando a impressora. E ela usa a matéria-prima que já está lá. Imagina a redução do custo disso, em peso. Então, essa revolução, ela passa por alguns elementos que parecem simples, mas com potencial muito grande. E isso vai acontecer muito rapidamente, essa transformação. É exatamente porque é uma revolução que nós estamos vivendo agora. Computação em nuvem, cloud computing, muda tudo, porque a gente não precisa ter a capacidade, por exemplo, de processamento e de armazenamento no dispositivo que está aqui comigo. Vai para a nuvem. Eu, por exemplo, nesse instante eu estou fazendo uma live aqui. Meu celular não precisa ter 30 GB de espaço para salvar o vídeo, porque enquanto eu estou aqui falando, a imagem está sendo enviada para uma nuvem e depois eu vou baixar para onde eu quiser. Nós estamos aqui usando esses recursos para tudo. Estou falando que isso é uma coisa simples, você fazer um vídeo aqui, mas imagina a quantidade de coisas, isso associado com outras coisas, com nanotecnologia, por exemplo, com neurotecnologias. Não é a área que eu conheço, que eu possa falar muito, tanto que eu estou passando rapidinho, se vocês me perguntarem alguma coisa, eu não vou saber explicar muita coisa. Mas, por exemplo, engenharia genética, também não é a minha área, mas eu falo sobre tudo isso numa outra palestra, teve um TED em 2014, que eu falei sobre singularidade tecnológica. E aí eu falo sobre essa evolução. Se alguém tiver interesse de assistir, é um TED de 18 minutos, se vocês procurarem lá, singularidade tecnológica, TED, Hélio Mendes, vocês vão achar. Ou se quiser escanear, aquele QR Code já vai direto para o link no YouTube dessa palestra. Então, isso cita uma série de evoluções que acontecem nessas áreas de nanotecnologia, e aí com números da estatística, da rapidez do crescimento exponencial. E a singularidade, para explicar bem rapidamente, é a junção de tecnologia humana com não humana, até o momento que você vai ser capaz de distinguir o que é humano e o que não é nas pessoas. A tecnologia evolui tanto que você passa a ser imperceptível. Você vai ter coisas de tecnologia que você não sabe se é gente ou se é robô, se é computador ou se é um cérebro. Realidade virtual, vocês devem ter visto vários exemplos, empresas usando para publicidade, para marketing, mas tem também utilização na medicina, utilização na indústria, a indústria utilizando realidade virtual, por exemplo. A Boeing utiliza algumas realidade aumentada, por exemplo, para, na hora de montagem de um avião, os operários utilizam um óculos com realidade aumentada, que já mostra exatamente qual é o parafuso que tem que ser colocado naquele local. Então, o óculos já filma, compara com o gabarito, já traz a informação de qual é a peça que tem que ser encaixada ali. No caso de um parafuso, ele já dá o torque que você tem que dar, você não pode apertar muito nem pouco, existe o torque exato para aperto daquele parafuso. E isso é realidade aumentada, que faz parte, um dos tipos de realidade virtual. Big Data, Big Data ou Big Data, você gerar uma quantidade enorme. Tem gente que, às vezes, eu coloquei até um filme para mostrar um pouco mais sobre, tentar explicar melhor como é que isso pode ser usado na indústria. Porque a gente está acostumado a falar de Big Data sobre essa quantidade de dados gerados a partir da nossa vida na internet. Você usa, por exemplo, faz compra, usa mecanismos de busca, usa redes sociais, e aí é gerado uma série de dados que depois são usados pela área de marketing para estabelecer seu padrão de comportamento e tal. Mas o Big Data na indústria, por exemplo, ele pode ser usado, porque tudo que acontece dentro da indústria, dentro de uma empresa, gera uma quantidade enorme de dados. E muitas vezes esses dados não são analisados, eles simplesmente são guardados, às vezes nem são guardados, os dados são gerados e desperdiçados. Outras vezes eles são guardados e nunca são utilizados. O conceito de Big Data é você ter esses dados, guardar e utilizar, por exemplo, para fazer análise de previsão de manutenção, por exemplo. A partir dos dados passados de centenas de milhares ou milhões de máquinas que têm aquele mesmo comportamento, você já fazer uma previsão de quando vai falhar uma máquina e já saber se você precisa ou não trocar uma peça, fazer uma manutenção preventiva a partir de análise de bilhões de dados de funcionamento daquela mesma máquina sendo utilizada naquela indústria ou em várias outras indústrias. Isso é um exemplo de uso de Big Data que a gente, às vezes,
não lembra, né, de que isso poderia ser utilizado. Na área de medicina tem sido utilizado também. Machine Learning, que está dentro da inteligência artificial, a própria inteligência artificial, ela vai tem causado transformações enormes em vários tipos, né, de empresas. Aqui, por exemplo, inteligência artificial sendo colocada em robôs de segurança, e aí junta tudo, né? Aqui tem robótica, tem inteligência artificial em veículos autônomos, esses veículos estão conectados também o tempo todo, eles têm reconhecimento de objetos, de padrões, pattern recognition, você aponta uma câmera, ele consegue identificar os objetos. Tem cloud computing, porque grande parte do processamento dessas informações não está acontecendo nesse aparelho, no Segway. Isso aí é a Segway, aquela mesma empresa que fazia o patinete grandão, agora fabricando esse tipo de produto. Tem lá um drone autônomo também, que é capaz de fotografar, enviar informações, vídeos para alguém, né, da área de vigilância, com alguns exemplos de uso, né, de diversos tipos de tecnologias. Eu estou escolhendo exemplos aleatórios, tá, gente? Mas agora, se fosse citar, né, todos os exemplos, a gente vai passar aqui uma semana mostrando coisas interessantes, que juntam essas tecnologias e que fazem essa convergência e que podem transformar toda uma economia, todos os negócios. Aqui a gente vê também, né, essa substituição de pessoas por robôs, até uma tarefa de vigilância, né, coisa a gente normalmente, né, não pensaria nisso, uma tecnologia sofisticada para fazer algo banal, né? E é isso que está acontecendo. Por quê? Porque a tecnologia está ficando barata. Você tem um robô com inteligência artificial há 20 anos atrás, quem tinha condições de criar ou de ter algo assim? Somente enormes empresas com um investimento milionário, né, que conseguiam criar ou utilizar tecnologias assim. Dentro desse conceito, né, de revolução, o que acontece é que as tecnologias caem de preço vertiginosamente. E aí aquilo que era inacessível torna-se acessível. Haja vista impressoras 3D que podem ser feitas em casa, né? Robôs, brinquedos, são quase brinquedos hoje, que utilizam tecnologia que nem a NASA tinha para poder mandar o homem à Lua, e a gente hoje tem um Arduino, tem um Raspberry Pi, tem um chip, a Intel tem lá o Card Computer, tamanho do cartão de crédito, que é um computador, chama de Computer in a Chip, não sei se alguém já viu, que roda o Windows 10, tá? Num cartão, tamanho de um cartão de visita, um cartão de crédito. Então, bom, IoT, né, substituindo uma série de coisas que antes não eram computador, passam a ser computador, porque elas passam então a ter capacidade computacional, até por isso mesmo, você coloca nessas coisas, coloca chips e conecta essas coisas à internet, elas se tornam coisas inteligentes. Eu tenho também, e aqui é uma previsão, tem várias previsões. O Gartner estima que até 2020, que é logo ali na esquina, né, 2020, teremos 25 bilhões de coisas conectadas, a Cisco estima 50 bilhões, a Intel estima 200 bilhões de coisas conectadas à internet. Vamos que seja pessimista, 25 bilhões já é muito de coisas conectadas, né? Considerando que essas coisas vão estar gerando dados, né, e vão estar gerando capacidade da gente utilizar esses dados de maneira inteligente. Tem também uma palestra que eu fiz agora em maio sobre IoT, se alguém quiser saber mais, né, uma palestra inteira falando sobre as oportunidades, inclusive, de startups para IoT. É só escanear ali eu posso deixar depois, se alguém quiser, o PDF da palestra, e vai ficar no meu blog também, se alguém quiser depois acessar os links, né, tem no endereço do blog, eu coloco no final, se alguém quiser acessar os links que eu estou passando aqui. Bom, e aí vem os desafios. Lembra que eu falei que tem um lado ótimo, muito bom, a gente que gosta de tecnologia, a gente, né, fica empolgado, entusiasmado, né, com todas essas transformações, mas existe um grande desafio imposto por essa revolução. Desafio ético, né, como utilizar de maneira ética, né, toda essa quantidade de coisas, de dados que são gerados, a quantidade
de privacidade nossa que é tirada, né, porque a gente está sendo observado o tempo todo, não só na hora que você entra na internet, mas na hora que você está andando na rua, na hora que você está indo fazer compra, em todos os lugares está sendo observado, e existe um desafio ético, né, como fazer isso de maneira ética. O desafio legal, né, tem algumas coisas que não existem leis ainda. O próprio Uber tem sido barrado em várias cidades, né, tem uma transformação no modelo de negócio, numa indústria do transporte que ainda não foi absorvida de maneira geral, né? Existem obstáculos grandes, Airbnb, com aluguel de apartamentos e casas, tem várias cidades, né, no mundo que estão barrando o Airbnb, porque prejudica a indústria hoteleira, gera um acúmulo, né, um aumento no volume de turistas, que nem sempre é bem-vindo pela população local. Então tem barreiras legais. A questão geopolítica, eu falei agora há pouco, essa revolução acontece no mundo inteiro, mas ela gera algumas diferenças. Se a gente não correr atrás, não tiver condições de correr atrás, ela pode aumentar a diferença ao invés de diminuir, ao invés de aproximar, né, essas tecnologias podem distanciar países, né, locais do mundo. Aumentar a desigualdade também, porque quem detém a tecnologia tem mais vantagem do que quem não detém. O aumento do desemprego é um outro desafio, né, a ser tratado. Várias outras transformações geraram desemprego. É lógico, a primeira revolução industrial ela não foi bem recebida de braços abertos, porque ela tirou o emprego de muita gente. Quando a máquina chegou para fazer o trabalho de centenas de pessoas, a máquina a vapor, um monte de gente foi mandada embora, houve resistência à primeira revolução industrial. Houve operários que quebravam máquinas, que iam para dentro das indústrias e quebravam propositalmente as máquinas porque as indústrias estavam tirando emprego. Então esse é um desafio a ser considerado, né, nessa transformação. E você vai ser substituído por todas essas tecnologias se, eu diria que, quando? E não ser. Por isso que a gente tem que se preocupar. Por isso esse é um grande desafio. Quase todas as profissões que existem hoje têm alguma ameaça de que talvez não seja totalmente 100% substituído, mas ou seja, uma restrição no número de vagas, porque vai precisar menos gente para fazer a mesma quantidade de coisas. Algumas pessoas, eu acho que sempre vão ser necessárias, mas muito menos quantidade de gente. E aí tem um artigo muito interessante, publicado por 2 pesquisadores ingleses, falando sobre quais são as profissões mais ameaçadas. Eu não vou passar aqui todos os números, os detalhes, mas são várias profissões surpreendentes, que a gente acha que nunca essas profissões iriam ser ameaçadas pelas novas tecnologias. Mas são, e eu vou citar algumas delas aqui para vocês. Então, também tem um link, depois eu vou passar a apresentação, e aí tem um link para o artigo desses 2 caras, o Frey e o Osborne, e eles consideraram todas as áreas de negócios, toda a economia, para mostrar quais eram as mais ameaçadas, né? Tem algumas com 99% de chance de que não existam, que sejam robotizadas, né? São trabalhos, ofícios que serão robotizados em breve. E aí tem alguns exemplos lá, não vou entrar em detalhe aqui. Mas a área de arquitetura e engenharia, por exemplo, né? Surpreendentemente, as pessoas pensam assim, mas é uma área que depende de criatividade. Olha, a arquitetura e engenharia nos próximos 20 anos, cartógrafo, a chance de ser substituída de 87,9%, desenhista de eletroeletrônicos 80,8%, desenhista de arquitetura 52%, engenheiro de hardware 22,5%. Então, para mostrar alguns exemplos, dentro de uma área que normalmente se pensa assim, isso é característico do ser humano, né? São áreas que são protegidas, vamos dizer assim. Esses pesquisadores são sérios, não é chute. Lógico que toda previsão do futuro ela tem uma chance de dar errado, mas não foi um chute que eles acordaram e tive uma inspiração, hoje vou escrever sobre isso. Eles realizaram vários tipos de pesquisas, de projeções, inclusive olhando o passado para ver, né, como é que as coisas estão acontecendo e vendo a tendência. Na área de administração e finanças, contador na área de impostos, 98,7% de chance de desaparecer nos próximos 20 anos. Assistente de empréstimos, 98,4%, analista de crédito, 97%, analista de orçamento, 93,8%. Então, é uma área bastante ameaçada pela robotização. Educação e informação. Arquivistas, 75%, bibliotecário, 64%, professor, até professor do ensino fundamental tem uma chance, né, de ser substituído, com 17,4%. O assistente de professor, 55,7%. Na área de matemática e computação,
programador de computadores, 48%, estatístico, 21%, atuário, 20%, analista de segurança da informação, 20,6%. O artigo deles tem várias outras áreas que eu não trouxe aqui. Então, essas que eu achei que tinha mais a ver com o nosso bate-papo aqui. Área de vendas, operador de telemarketing, 99%, porque, não sei se vocês viram, o Reclame Aqui lançou um vídeo viral, que na verdade não existe esse aplicativo ainda, mas todo mundo achou tão legal que eu acho que eles vão lançar o aplicativo, que hoje é possível fazer. É um aplicativo para você cancelar um serviço que você não quer mais. Então, por exemplo, eu tenho lá aquelas coisas que são fáceis de fazer, né? Eu tenho um cartão de crédito, Mastercard, eu quero cancelar o meu cartão. Vocês já tentaram fazer isso uma vez? Então, quem já tentou sabe que não é fácil. Então, você fala para o seu aplicativo, quero cancelar meu Mastercard, tal. O seu aplicativo liga para a telemarketing e ele conversa com a operadora de telemarketing e ele cancela para você a sua conta. Tem esse vídeo viral mostrando que por reconhecimento de voz, né, e utilizando a inteligência artificial, consegue conversar, ter um diálogo mesmo e fazer o cancelamento. Isso para TV por assinatura, cartão de crédito, assinatura de jornal, todas aquelas coisas gostosas que quando você liga você nunca consegue resolver, né? Sempre se passa 40 minutos tentando, termina a ligação sem conseguir resolver, o aplicativo faz isso para você. Então, da mesma forma, existe hoje a possibilidade. O Google, outro dia, demonstrou essa tecnologia, eu não lembro agora qual é o serviço, mas que eles demonstraram, que era dentro do assistente do Google, do celular, do aplicativo, você pedia para o assistente, olha, marca para mim um corte de cabelo. Marcava hotel também, né? Marca para mim um hotel tal dia, né, em tal lugar. Ou marca um corte de cabelo no salão tal para mim em tal horário. E o assistente liga mesmo no salão, e conversa com o atendente do salão e faz a reserva do horário para você. Tá? Então isso hoje já está disponível, tá? Não é algo para ser lançado no futuro, não. Caixa de supermercado, de comércio em geral, 97,1%, vendedor de varejo 92%, vendedor de seguros 91%. A Amazon já lançou uma loja sem ninguém, né? Você entra, faz as compras, sai, não tem ninguém trabalhando na loja, só tem gente para repor o estoque. Na área de direito, assistente paralegal 94,5%, escrivão 50,2%, auxiliar jurídico 40%, juiz 40% de chance de ser substituído. Gastronomia, cozinheiro de restaurante 96%, garçom, robô bartender, né? Você escolhe a bebida que você quer, ele mistura, faz tudo sozinho, sem nenhuma interação humana. Então já tem isso, acho que é caro ainda, né? Não é qualquer botequim que vai ter, mas daqui a pouco o preço vai caindo. Cozinheiro de lanchonete 82%, barman 76%. Transporte, você já deve ter visto também imagens lá do caminhão autônomo, né? Motorista de caminhão 97,8%, taxista 89%, motorista de ônibus 88%, auxiliar de estacionamento 87%. Bom, aí coloquei algumas imagens aqui, alguns anos atrás, vários anos atrás, eu fui nessa fábrica em Wolfsburg, na Alemanha, que é uma que chama de Autostadt, a cidade do automóvel. E já fiquei impressionadíssimo com o que eu vi lá naquela época. Hoje, eu acho que deve ter coisa até muito melhor do que eu vi lá. Mas eles aplicam várias dessas tecnologias convergentes na produção de automóveis, que é uma produção de carros que estão aí na rua, que são produzidos já dentro desse conceito que muda. Né? Muda por quê? Por exemplo, uma das necessidades das fábricas de automóveis é que, normalmente, uma linha de montagem, ela fabrica um modelo de carro apenas, com uma determinada característica apenas. Então, você tem as produções em lote, faça um lote daquele tipo de veículo, todos eles iguais, do mesmo jeito. Depois você tem que mudar todo o setup, toda a configuração para produzir um outro lote com outras características. Com toda a evolução que eles aplicaram nas linhas de montagem, hoje é possível, numa mesma linha, produzir um automóvel completamente diferente do outro, na mesma linha, um carro, um veículo depois do outro, sem ter necessidade de fechar esses lotes. Isso tem muito mais a ver com as necessidades dos clientes.
Porque no passado se fazia poucos modelos de carros diferentes, colocava no mercado, tudo era consumido. Qualquer veículo se colocava na loja, as pessoas chegavam lá, olhavam e falavam: qual que você tem? Eu tenho esse. Tinha que escolher entre aqueles modelos prontos que existiam ali à disposição. Hoje o consumidor, ele chega e eu quero um carro tal modelo, tal cor, com tal acessório, com tal característica, com tais detalhes, né? E muitas vezes o carro só é fabricado depois que o consumidor escolheu o carro. Ele já disse o carro que ele queria, ele faz um pedido, muitas vezes até pela própria internet, e aí o carro vai para a linha de montagem para ser construído do zero, de acordo com o desejo daquele consumidor. Isso tem muito mais a ver com essa indústria 4.0 e que tem a ver com o consumidor 4.0 também. O consumidor é muito mais exigente que a indústria deve se adaptar a isso. Para se adaptar, não era fácil fazer com a tecnologia existente, com as tecnologias que estavam disponíveis. Teve que se incluir, né, nas fábricas de automóveis, assim como nas outras fábricas de outros produtos, né, tanto de alto valor, automóvel, como de produtos de mais baixo valor, teve que se incluir uma série de recursos que fazem parte dessa revolução, dessa nova revolução industrial, como Big Data, com robôs autônomos, né, que estão nas fábricas, com a miniaturização da tecnologia para ser embutida nos processos de produção, com internet das coisas, com vários objetos que antes não eram conectados, passam a ser conectados, e tudo isso é dentro desse conceito que a gente está falando aqui de indústria 4.0. Então, esses são dos bons exemplos, né, do que está sendo feito lá fora, e que, logicamente, várias dessas tecnologias elas são exportadas por essas indústrias para os países onde elas têm suas fábricas. Então, se você for a uma fábrica no Brasil de uma indústria como Volkswagen, como hoje a gente tem fábrica no Brasil da BMW, da Mercedes, e outras também, a Fiat, você vai ver várias tecnologias como impressão 3D para fazer, não para fazer o carro, mas para fazer as ferramentas que vão fabricar o carro. Né? Você imprime 3D uma ferramenta e depois você faz o protótipo, testa, né? Depois você, isso aqui mesmo. Ou então a própria peça. Você está fazendo um carro pela primeira vez, ou o projeto de um carro, é muito provável que as peças do carro sejam impressas em 3D, para depois você mandar fazer o molde daquilo que vai gerar um produto final. O robôs interagindo com humanos, com sensores, porque no passado eu já visitei várias fábricas de automóveis. Aliás, estou falando de profissão, eu esqueci de falar, eu sou da área de computação, lá no começo, depois eu fui mudando para a área de engenharia de produção e hoje estou na área de administração. Então é comum isso, tá, gente? Eu não sou esquizofrênico, não. Tá? A gente vai mudando ao longo da carreira, isso é para deixar vocês mais tranquilos. Você fala assim, mas eu tenho que escolher. Não, você escolhe uma coisa, depois você escolhe e muda para outro lugar, depois você muda para outra, a vida é assim. Dificilmente alguém faz engenharia, né? Faz técnico eletrônica, engenharia eletrônica, mestrado em eletrônica, né? Doutorado em eletrônica. Eu comecei na graduação na computação, fui para o mestrado em engenharia de produção, depois fiz outra graduação em administração, depois fiz doutorado em engenharia de produção, e aí a gente vai, joga aqui, joga lá, tá, onde você acha que está legal, você vai. Já visitei muita fábrica, até por causa da engenharia de produção, e no passado não tinha nada disso, né? Nada dessas. Por exemplo, a área onde tinha um robô, ninguém chegava perto, porque o robô podia matar uma pessoa, então áreas restritas, reservadas. Hoje, a tecnologia permite, com sensores, com segurança, tecnologia, inclusive de inteligência artificial, permite que os robôs e pessoas trabalhem juntos, cooperativamente. Um faz uma parte do trabalho, o outro faz outra. E aí, agora já caminhando para o final, que acho que já passou do meu horário, nós vimos aqui como é que está lá, né? Por exemplo, falei aqui sobre várias tecnologias que já estão disponíveis lá no Silício, lá na fábrica da Volkswagen, lá em Wolfsburg, né? E aí a gente viu lá, por exemplo, robôs interagindo com pessoas lá na fábrica de automóveis. E como está o Brasil nessa revolução? Então, vou mostrar um brasileiro numa fábrica, nessa mesma fábrica lá. Olha lá, fazendo bobagem. Estragou, amor. Esse alguém viu. Lógico que isso aí é uma brincadeira, né? Isso é uma fonte para mostrar exatamente isso que eu estou falando para vocês. Tem sensores que você não consegue molhar, não. Você, quando chega próximo da água, a fonte para de jorrar água. É uma coisa assim, meio que
Como? Como? Acho que eles não contam, porque tecnologia patenteada, o alemão é muito esperto, vai ficar inventando as coisas, distribuindo a receita para os outros. Mas isso são tecnologias que foram utilizadas para depois fazer esse trabalho colaborativo entre robôs e pessoas numa linha de montagem. Porque eu tenho sensores inteligentes capazes de fazer, por exemplo, que o robô não faça a programação caso haja algum tipo de obstáculo. Bom, o que tem que ser feito para a gente se preparar, né? A gente está falando aqui de profissão, tem algumas coisas que a gente tem que fazer, né? O Salão das Profissões, tem algumas coisas que vocês vão ter que fazer, óbvio, a maior parte de vocês vão ter que fazer, mas tem algumas coisas que o nosso país tem que fazer, porque são coisas macro, coisas que beneficiam toda a economia, beneficiam todas as pessoas, não só os estudantes, né? Não só os profissionais de uma área. Então, primeiro, a educação. Tem uma parte que é prover, né, educação de boa qualidade, que vem do Estado, que vem da empresa, da iniciativa privada, mas que vem de vocês. Você procurar ter uma boa educação, você buscar essa educação. Pensar em ciência, tecnologia e inovação. 3 coisas que a gente às vezes não dá muita importância. Acho que quem tem que pensar nisso é quem está no laboratório lá, quem está de jaleco branco, né, com o cabelo arrepiado, sai de língua para fora, né? Foto do Einstein sempre vem na cabeça quando você fala de ciência. Mas não, a gente tem que fazer ciência, tecnologia e inovação, nós todos, vocês, quando estão aqui fazendo o seu trabalho de iniciação científica, vocês, que iniciação científica é ciência, já ligaram uma coisa a outra, né? Iniciação científica, você está fazendo ciência. E transformar essa ciência em coisas que se transformem em impacto econômico, que beneficie, que pegue esse bonde da Revolução 4.0, da Indústria 4.0, né? Conseguir criar coisas que contribuam para o desenvolvimento seu, da sua escola, do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, do seu país. Infraestrutura, a gente tem que ter apropriada, isso a gente depende mais, né, infelizmente, do Estado do que de nós, mas a gente tem que manter a infraestrutura que a gente tem, né, e solicitar e requerer que essa infraestrutura seja oferecida, boa infraestrutura para nós, segurança em geral, né, o país tem que ter segurança jurídica para a gente atuar, para a gente poder trabalhar, nós temos que ter segurança de sair, de saber que nós vamos conseguir fazer as coisas, segurança de acidentes, né, de criminalidade, tudo, então a gente tem que buscar por isso, lutar por isso, qualidade de vida, obviamente, e quando a gente pensa em ciência, tecnologia e inovação, tem que pensar em economia e pensar em qualidade de vida. E aí entra aqueles desafios, desafio ético, desafio legal, desafio geopolítico, da desigualdade, o desafio do desemprego, pensar em tudo isso. E o aumento da FIB. Mas não é PIB, professor? Ninguém fez a pergunta, mas eu já sabia, precisou ficar curioso. O professor errou lá, escreveu FIB em vez de PIB. Na verdade é porque existe uma FIB. A FIB é a felicidade interna bruta. O PIB é muito importante, lógico. A gente mede o crescimento da economia pelo PIB, mas a FIB é um conceito que já foi implantado lá nos anos 70 por um país lá, Butão, que é lá perto do Nepal, entre a China, a Índia e o Nepal, lá o Butão criou e aplicou esse conceito de FIB para medir o desenvolvimento do país. E a FIB, eu acho que a gente tinha de vez em quando parar um pouco também de pensar só em números, em dinheiro, em bilhões, em trilhões, e começar a pensar também em felicidade, como é que ela é calculada. E aí, tem toda uma metodologia para se calcular a FIB, tem, quem quiser depois pesquisar isso, tem um monte de artigos sobre isso, mas isso já foi aplicado em alguns lugares, e você mede o desenvolvimento, não só pelo quanto dinheiro a economia produz, mas mede pela qualidade de vida, pelo padrão de vida, o bem-estar psicológico das pessoas, pela educação, saúde, diversidade ecológica, boa governança, o uso do tempo, a diversidade cultural e a vitalidade comunitária. Tudo isso contribui para você medir o quanto as pessoas são felizes. E a gente buscar essa felicidade no final das contas, eu acho que deve ser um objetivo muito maior do que só buscar o emprego. Né? Quando a gente está falando do Salão das Profissões, pense no quanto o caminho que você está escolhendo, que você está seguindo agora, quanto isso vai poder aumentar não só a sua FIB, sua felicidade
interna, bruta, mas é a felicidade em geral. A satisfação sua, das suas pessoas queridas, dos próximos, quem convive com você, seu vizinho, seu bairro. Acho que a gente não pode tirar os olhos disso. Toda revolução traz oportunidades. Nós estamos no meio de uma revolução que gera muitas oportunidades. E, como eu disse para vocês, as barreiras de entrada nessa revolução digital, elas são menores do que em outras revoluções que aconteceram. E pode haver uma oportunidade para você aplicar essas tecnologias e iniciativas que melhorem a minha, a sua, a nossa felicidade interna bruta. Nós lançamos no mês passado um podcast chamado Nerd Class. E então, deixa eu fazer meu jabá aqui. Chegou justo na hora do jabá e falou assim: o Ev aqui é o Berani. Nosso colega do Nerd Class, o Berani também é uma das principais estrelas do Nerd Class, que foi lançado no mês passado. Viu? Nerdclass.com.br é um podcast sobre nerdices. Eles podem definir assim, né? Não estou falando muito mais não. Nerdice. Quem gosta de nerdice? Pois é, o que dá para aproveitar são... A gente reuniu professores, que inclusive vamos convidar nesse primeiro episódio, não tinha nenhum professor aqui do Cefet, mas nós reunimos professores do Unis, da FASECA, da Unifal, e fizemos um podcast com professores da área de tecnologia, que se acham normais, mas que os outros acham que são nerds, e aí nós ficamos falando sobre as coisas que a gente acha normal, mas tem gente que discorda da gente. Então fica a dica, ouçam o nosso podcast, já tem 2 episódios gravados, vamos gravar o 3º agora. E se alguém tiver alguma dúvida, estão as ordens, para a gente poder bater um papo. Não sei quanto tempo a gente tem, aqui tem alguns contatos, algumas formas de vocês entrarem em contato, e espero que não tenha extrapolado o tempo, está tudo aqui? Então tá bom. Obrigado pela atenção e estou aqui às ordens para a gente bater um papo.